E com a perspectiva do Laninha durar mais do que o esperado, cresce também a preocupação com os impactos sobre a produção de café tanto no Brasil quanto no mundo. O último boletim da Conab sugere que a safra pode ser inferior às atuais 37 milhões e 900 mil toneladas de sacas estimadas, podendo atingir o menor valor para um ano de bienalidade positiva desde que a estiagem que atingiu o grão em 2014. Sobre este assunto, nós conversamos agora com a analista de inteligência de mercado da Hedgepoint, Natália Gandolfi. Boa tarde para você, Natália. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, obrigado. Natália, visto que os impactos futuros ainda estão sendo avaliados, o que é que temos de dados consolidados sobre as consequências climáticas para a safra 22-23 de café do Brasil? Bem, em relação à safra 22-23, é consenso que tanto a seca causada pelo Laninha quanto as geadas do ano passado diminuíram muito o potencial da safra, né? Hoje, a gente está vendo a produção brasileira de arábica em 37,9 milhões de sacas, com viés de baixa, o que significa que possíveis ajustes no número com o progresso da colheita têm mais chances de redução do que de adição. Isso ocorreu porque o Laninha gerou no final de 2020 e ao longo de períodos-chave de 2021 uma redução dos índices pluviométricos, né? E isso é um padrão comum do fenômeno. Além dessa redução que prejudicou o crescimento vegetativo, tivemos a geada no ano passado, né? Então, esse ano a preocupação vem dos dois lados. E ela é focada também na safra do ano que vem, pois possíveis geadas agora em junho e julho afetariam o desenvolvimento da produção 23-24, assim como uma redução das chuvas no final do segundo semestre, como aconteceu com Laninha em 2020. Natália, quais são os efeitos nessa baixa na produção para a oferta e demanda do grão? Em termos de balanço de oferta e demanda, temos a expectativa de um novo déficit em 22-23, né? E isso acontece porque o Brasil, sendo o maior produtor global de café, acaba determinando o direcional do balanço. Então, em momentos de quebra, isso se reflete diretamente no quadro global. Porém, além disso, as primeiras estimativas para a safra 22-23 dos países do grupo de outubro, como Colômbia e Centrais, não estão muito otimistas, né? O que também afeta negativamente o balanço do próximo ciclo. E pensando agora em outros países da América Central e do Sul, qual é o cenário para a produção de café nessas regiões? Então, de fato, o quadro é de crescimento zero da produção em 22-23 em relação ao ciclo 21-22, né, para a maioria dos países. Então, nas últimas semanas, o SDA tem divulgado os relatórios de dados preliminares de 22-23, né, e alguns tópicos são recorrentes em diversos dos principais produtores, como, por exemplo, o aumento dos custos de produção devido ao quadro dos fertilizantes, problemas com o clima, com padrões irregulares de chuva e até mesmo dificuldades em termos de mão de obra, né? Então, hoje a expectativa do SDA é de manutenção dos níveis de produção na Colômbia, Nicarágua e Guatemala, alguns dos expoentes de produção de arábica. E diante de todo esse cenário, qual a tendência de preços no médio prazo no mercado internacional? Sim, considerando o médio prazo como um período que já abarca o ciclo 22-23, né, existe a possibilidade de suporte dos preços, uma vez que o mercado espera uma redução dos estoques finais, considerando 21-22, né, e possivelmente uma oferta com taxas de crescimento limitadas em 22-23. Então, enquanto a demanda nos países de destino, como os Estados Unidos e Europa, ela tem se mantido resiliente, né? Porém, a gente tem que destacar que o cenário macroeconômico pode limitar esse suporte, tanto do lado de um possível dólar índice fortalecido, quanto de movimentos dos especuladores para outros ativos, como a gente evidenciou no início do conflito entre Rússia e Ucrânia. Natália, aqui no Brasil as cotações devem seguir o mercado externo? De forma geral, sim, o mercado deve acompanhar Nova York, Londres e os fatores que movimentam, né, as duas bolsas de referência, né? Com adição, é claro, do elemento do câmbio, né, que pode acabar ficando mais volátil nesse ano, porque de fato ele fica mais volátil em anos de eleição, principalmente eleições mais polarizadas. Natália, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Ótima tarde para você. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, até mais. Até mais.